Olá pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Seres urbanizados, seres que vivem nessa cidade enorme de São Paulo. Bom pessoal, vamos lá então. Na penúltima aula eu disse que nós realizaríamos, né, as atividades do teste em diante do último módulo, que é o módulo 5. Aí eu passei uma tarefa sobre como se fosse um documentário, uma reportagem sobre trabalho escravo no Brasil, no século XXI, né, um assunto importantíssimo aí que vocês, acho importante vocês terem essa noção, porque São Paulo deixa a gente um pouco isolado, assim, desses problemas do campo, né, e a gente não tem muita noção, assim, nós que vivemos na cidade, nós não temos tanta noção real, aliás, da realidade dessas pessoas, desses problemas que as pessoas passam, tá? Então vamos lá. Então, para a aula não ter ficado tão longa, né, na última explicação de conteúdo, eu fragmentei, tá? Então hoje nós vamos realizar a correção do teste em diante. Então, como eu já havia recomendado para vocês fazerem, agora a gente só vai corrigir, tá? Quem não fez, dê uma pausa no vídeo, tenta fazer sozinho, né? Treinar isso daí, tá? Fez, entendeu? Enfim, marcou aí o que achou interessante, passe adiante, né? Aí solta o vídeo e nós damos sequência nas correções da atividade aí, tá bom? Então, pessoal, vamos por partes agora, né? Então, aqui, ó, teste 1, né? Tô na página 248, tá? Teste 1. Então, tá aqui, observe nos gráficos abaixo a evolução da produção agrícola. Então, nós vemos no primeiro gráfico aí a produção de milho, a produção de soja, de 1994 até 2014 aí, né? O quanto que essa produção ela evoluiu em milhões de toneladas, né? Então nós percebemos aqui, ó, os milhões de toneladas e como essa produção cresceu. Então nós temos aqui a noção, né? Então olha aqui no gráfico, gente, ó, e já a produção, né, de milho, que é o vermelhinho, em 81 milhões de toneladas. E lá atrás era o quê? Menos, aqui, o milho era de 30 milhões. E a soja era de 21 milhões. Hoje a soja está com 87 milhões e o milho está com 81 milhões. É muita coisa. E aqui é a evolução da produção de arroz e feijão, né? Então, no arroz, a produção em milhões de toneladas, ela tem um ápice aqui em 2008, né? Ela tem uma queda em 2010, 2012, volta a crescer, chegando aí a mais de 12 milhões de toneladas. Já a produção de feijão, ela vem com 4 milhões de toneladas, ela tem uma queda, né? Para cerca de 2 milhões e meio de toneladas, aí, mais ou menos 2 milhões de toneladas, né? Ó, da linha dá para ver, né? 2 milhões, e o ápice aqui em 2008, né? Chegando a 5 milhões de toneladas o feijão, tá bom? Então, aí vamos lá dando sequência na continuidade, né? Nos dados aqui apresentados, pessoal, então a gente vai analisar, né? Quais são verdadeiras e quais são as falsas aqui, né? Para determinar. Aqui no caso, galera, a verdadeira é a D, tá? Né? Essa D aqui que ela é verdadeira. Nossa, essa seta tá muito grande, peraí. Diminuir aqui, 2 pontos tá bom. Então a verdadeira aqui é a D, tá? Opção D é a verdadeira, né? A 13 e 4 são verdadeiras. Ó, a 1, as produções de arroz, né, de feijão são pequenas, quando comparadas com as de soja e de milho, até aí tudo bem. Devido ao seu baixo consumo, a base da alimentação brasileira é arroz e feijão. 2, as produções de soja e milho são, muitas vezes, maiores que a de feijão, pois são os alimentos básicos da população brasileira. Não, os alimentos básicos da população brasileira é o arroz e feijão. Né? A 3, a soja e o milho são produzidos em larga escala. Sim. Pela moderna agroindústria? Sim. Usando técnicas agrícolas modernas? Sim. Então ela é verdadeira. A 4, o arroz e o feijão são plantas alimentares, muitas vezes produzidas em pequenas e médias propriedades com técnicas agrícolas tradicionais? Sim, isso acontece bastante, tá? Bom, pessoal, atividade 2 aqui, né? Observe o mapa a seguir. As extensas áreas com solos de terra roxa que se situam no centro-sul do Brasil, caracterizados pela elevada fertilidade, né?
Então aqui nós temos, né, os solos marcados com terra roxa, né, essas áreas aqui. Né, então, pegar aqui a ferramenta de mão livre, essa área, essas aqui, vindo daqui, todo esse território aqui, solo de terra roxa, beleza? Então, a cenário alternativa que aponta de forma correta aí, né, o nome e o tipo de rocha que originou esse solo e a atividade agrícola que se desenvolveu em grande parte dessa área a partir do século XIX. Então, pessoal, aqui a resposta certa é a A. Esse solo ele é originado do basalto, que é uma rocha ígnea, que é uma rocha vulcânica, e hoje em dia esse solo é muito utilizado para a produção de café. Tá bom, pessoal? Beleza? Passando para a próxima atividade aí, né? No caso, né, a distribuição das produções dos estados e regiões brasileiras, né? Então, o mapa da distribuição, aqui, ó, o mapa da distribuição estadual e regional, essa cor ficou meio, não ficou tão boa, né, gente? Deixa eu mudar aqui, colocar um laranjinho mais claro. Não, aí eu complico mais ainda, né? Tem que ser um pouquinho mais claro. Amarelinho, vai. Vamos ver. Ficou bom. Vai. Distribuição estadual e regional da produção de cereais, legumes e oleaginosas, né, de 2015. Então aqui, ó, por estado, a porcentagem que é produzido, né? Então aqui nós temos a porcentagem, tá? Os estados aqui embaixo marcados, né, onde é produzido o quê? E aqui, né, a porcentagem na lateral marcado. Então nós temos aqui, com base nessas informações e em seus conhecimentos, aponte a alternativa correta. Então vamos por partes aí. A maior parte dos estados brasileiros tem uma participação significativa na produção nacional alimentícia. Pessoal, ela está falando que todos os estados contribuem muito para isso. Gente, e esses estados aqui, ó, que pega, vai, do Maranhão até, vai, todos os outros aqui, ó, todos eles aqui, ó. Esse grupão aqui, ó. Gente, esse grupão não produz quase nada, né? De produtos agrícolas, né? Então não é a A. A B. A condição climática é o principal fator determinante da distribuição da produção nacional e regional? Não. A produção, o clima em si, galera, hoje em dia, gente, vamos lá. Pessoas do meu Brasil, meus alunos queridos aí do 7º ano, se conseguiram construir um deserto, no meio do deserto lá em Dubai, uma das cidades mais importantes do mundo, né, em questão de 20 anos, pessoal, dinheiro. O dinheiro pode tornar uma área árida numa produção. Tem técnicas avançadas, por exemplo, uma delas é de gotejamento, né? Então não condiz com a jogar essa responsabilidade só pelo clima em si, né? Existe um problema estrutural no caso, principalmente no Brasil. A gente fala do sertão nordestino, por exemplo. Não é só porque é seco lá, mas sem infraestrutura, né? Pessoal, mais da metade da produção nacional se concentra em apenas 3 estados, todos eles das 2 regiões de maior produção nacional, né? Tá certo, ó. Pega aqui o Mato Grosso, o Paraná e o Rio Grande do Sul, né? Ó, a maioria tá aqui, ó. O restante é daqui para baixo, né? A correta aqui, galera, é a opção C, C de coisa, né? Beleza? 4, pessoal, olha lá, observa as figuras a seguir, né? Então, a zona rural e a zona urbana. Então, na zona rural, o pessoal está colhendo aqui, né, a produção. E na zona urbana, o pessoal está colhendo aqui, né, pegando latinha, materiais recicláveis, enfim. É isso que está sendo mostrado aqui. Vamos lá. As imagens se relacionam com 3 aspectos que se interrelacionam presentes na sociedade brasileira. São elas: técnicas de agricultura ultrapassadas, né? Êxodo rural, pobreza urbana, né? É isso aqui que está sendo mostrado. Técnicas culturais ultrapassadas aqui. O êxodo rural, essa galera saindo daqui e indo para lá,
né? E a pobreza no centro urbano é isso aí. É isso aí que está sendo mostrado, tá? Ou em casa. Pesquise em jornais, revistas ou na internet duas imagens da agricultura brasileira. A primeira deve mostrar algum elemento da agropecuária moderna e a segunda, algum aspecto da agricultura tradicional. Colhe as figuras no caderno e elabore um pequeno texto descrevendo cada uma delas. Gente, aqui é a mesma coisa do vídeo do porcão, né? O porcão da Dona Tid com técnicas mais tradicionais e depois o porcão no frigorífico, o porcão lá na indústria, né? Você tem que pegar uma imagem de cada situação dessa e fazer a descrição dela, tá? E mantém no caderno, voltando às aulas, né? A gente vai fazer a vistoria desse material, tá bom? Aqui o em casa agora, gente. Perdão, o em casa já estamos no em casa, né? 2. Observe a charge de trabalho escravo, né? Tá aqui. Que se relaciona a uma forma de trabalho presente na atualidade brasileira. Então aqui os cortadores de cana, os cortes de cana. E por isso que eu pedi para vocês verem o vídeo antes, né? Da gente fazer a correção dessa atividade aqui para complementar bem o conteúdo aí. Eu acho que deu certo, tá? Então aqui, ó, analise as frases que comentam aspectos do trabalho escravo, né? Atualmente no Brasil. Aponte a única errada e justifique sua escolha. Então, pessoal, aqui no caso, a primeira. Nos últimos anos, dezenas de casos de trabalho escravo foram descobertos no Brasil, né? Essa aqui, ela é verdadeira, tá? Essa aqui, ela tá correta, ela é verdadeira. Em vários pontos do interior do país foram encontrados lugares que serviam de mercado de venda de trabalhadores a serem escravizados, né? Essa aqui ela é falsa, pessoal, né? Tá falando vendas de escravos, né? Venda de escravos aqui no caso, né? Olha, as vendas de trabalhadores que seriam escravizados. Não, isso não acontece, né? Eu estou vendendo trabalhadores. Não, mercadoria. Infelizmente, na história do Brasil, os escravos eram mercadorias. Hoje as pessoas não são mercadorias, embora ainda existe escravidão no século XXI, tá? Então essa daqui que é a falsa. Então essa aqui que ela não é a alternativa certa. Então aqui, aliás, é ela que tá falsa aqui. 3. A maior parte dos trabalhadores escravizados encontrados no Brasil tinha apenas contratos verbais. O que é contrato verbal? É acordo de conversa. Vamos lá que eu vou te dar um emprego. Ah, tá bom, legal. Não tem nenhum contrato assinado, não tem carteira assinada, não tem nenhum documento comprovando, tá? Então essa aqui também confere. A4. Em muitas fazendas, os trabalhadores devem pagar por ferramenta, moradia e alimentação, que foi o que eu comentei naquela aula sobre o escravo, que o rapaz que estava trabalhando na área, ele queria fugir, não conseguia, o pessoal queria que ele pagasse os produtos e tal, acho que vocês se lembram. Então aqui a única falsa é a 2, tá? Deixa eu virar aqui minha página. E para a última atividade deste módulo aqui, hein? Ó, o pessoal deve estar feliz aí, hein? 3. Observe os dados que evidenciam o impacto causado pela modernização rural brasileira na produção e na circulação de riquezas agrícolas mundiais. Então aqui, pessoal, nós temos, né, a tabela mostrando que produtos nós temos, qual é a nossa posição no ranking mundial de produção, tanto para exportação, né, no caso, países que compram esses produtos e o principal comprador. Então, por exemplo, o açúcar brasileiro. Ó. Aí. A maior produção do mundo é nossa. Na exportação, a gente é o país, no Brasil é o país aí, no caso, que mais exporta. 132 países compram o nosso açúcar e o principal comprador é a Rússia. Então aqui nós fazemos a análise de todos esses produtos. Então aqui, ó, com base nos dados da tabela e nos conhecimentos sobre o tema, analise as afirmações a seguir. Então tá lá. 1. Há uma relação direta entre os números de compradores e a posição do Brasil no ranking mundial? Não.
Então nós vemos aqui que muitas vezes, né, a produção do Brasil, ela não necessariamente ela está no ranking mundial, tá? Nesse sentido, né? Então, essa primeira alternativa ela é falsa, tá? Porque não tem relação direta, né? 2, galera. Embora o Brasil tenha alcançado grande destaque no ranking agrícola mundial, seu espaço agrícola está esgotado, o que impede a ampliação da produção. Ela é falsa, pessoal. É só colocar mais maquinário que aumenta a produção aí, tá? 3. Todos os recursos nos quais o Brasil se destaca como produtor foram originados de grandes produções tradicionais existentes desde o período colonial? Não, aqui todos os recursos não, né? Então hoje a gente não vive mais só da agricultura tradicional, a gente tem também uma mecanização no campo mais acentuada, então ela é falsa. Será que todas são falsas, pessoal? Os produtos nos quais o Brasil alcança a posição de maior destaque são aqueles que houve modernização nos métodos de produção agroindustrial. Yeah, né? Sim, né? A 4 é a correta, tá? Então, ou seja, todas as áreas em que o Brasil investiu na modernização do campo, teve um grande crescimento nas produções até chegar no caso das exportações, tá bom, pessoal? Nós finalizamos hoje a apostila de número 1, né? Todos os módulos aí. A partir da próxima semana, pessoal, né? Deixa essa apostila 1 separadinha, toda preenchida em ordem, tá? Porque a gente vai precisar desse material. E vamos iniciar a apostila 2, tá bom, galerinha? Bom, desejo a todos aí um ótimo final de semana e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.